Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinações... Glória a Deus, aleluias, bendito seja o Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Vocês me perdoem, porque quando tem muita gente no ambiente, às vezes a gente perde a concentração, e isso é normal. Mas eu glorifico a Deus por este momento. Eu glorifico a Deus por essa live. Eu glorifico a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui falando da sua graça, do seu amor e das suas misericórdias, que a Bíblia diz que são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, diz o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Senhor. Lamentações 3:22, que fala sobre as misericórdias do Senhor. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se à vontade, sintam-se amadas pelo Senhor. Muito obrigada pelo carinho, por estarem aqui conosco, para juntos aprendermos da palavra do Senhor. E eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade, Mara? Estamos vivendo um momento, eu acredito que o mais difícil da nossa nação. Mas que bom que esta dificuldade tem levado os homens a procurarem a vontade de Deus. A paz do Senhor, Regina Silva. Deus te abençoe, minha amada. Que bom que toda essa questão que está passando a nossa nação está aproximando o homem de Deus. Deus é cura, Mara, na tua vida. Ele é tremendo, ele é fiel. Vai passar muito rápido, para a glória dele. E tudo isso que nós estamos passando como igreja, como povo do Senhor, todos esses acontecimentos estão nos aproximando mais do Senhor. Existem pessoas que não estão orando de madrugada. Existem pessoas que não tinham cultos domésticos, hoje estão fazendo culto doméstico. Existem pessoas que quando estava se aproximando do coelhinho e leite, eu nunca vi uma Páscoa ser tão falada do amor de Deus do que esta agora de 2020. Eu nunca vi uma Páscoa onde o povo tem orado tanto, oh, aleluias. Eu nunca vi uma situação dessa, ver brasileiros, ver homens e ver mulheres orando e clamando as misericórdias do Senhor. Crianças nas esquinas das ruas, Lia Santos, seja bem-vinda em nome de Jesus. Crianças no meio da rua, tudo clamando o nome do Senhor. Adultos, idosos, pessoas evangélicas e não evangélicas. Eu nunca vi uma nação clamar tanto como esta nação brasileira tem clamado. Oh, aleluias! Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. A Páscoa, agora estão falando do amor de Deus. Nessa Páscoa, estão invocando o nome do Senhor. Nessa Páscoa, estão reconhecendo o senhorio de Deus. Isto é fantástico, é magnífico. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, amados do Senhor, eu estava pedindo a Deus que me desse uma palavra, algo extraordinário, como só Ele faz, para esta live aqui desta noite. Paz também para Inalda, minha amada irmã de Água Preta. Paz para você, Lia. Ela está aí contigo, é? Mas então, também quero avisar que essa live daqui a pouco, quando a gente terminar, a gente coloca lá no nosso canal, lá no YouTube, que é Iranise Lima. Entra lá e se inscreve. Deixa o teu like, entra lá, compartilha essa live. Para a glória de Deus. E eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para esta noite, um tema para esta noite, e esse foi o tema que Deus me deu, que nós precisamos nos apressar para consertar o nosso altar. É horrível quando tem muita coisa quebrada, é horrível quando as coisas estão destruídas. A gente só pode se reorganizar e se erguer depois que a gente organiza, que a gente alinha as coisas. E a nossa nação quebrou o altar. E a nossa nação blasfemou do Senhor. E a nossa nação, oh, aleluias, está pagando o preço por causa da sua desobediência. Se nós formos lá para o livro de 1 Reis, capítulo 18, gostaria que vocês lessem aí, abrissem a Bíblia de vocês. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Deus tem algo extraordinário para nós nesta noite. Que diz assim o versículo, a partir do versículo 30, conta a história de Elias, o profeta Elias.
Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Oh, aleluias! E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O que Elias reparou? O que foi que Elias foi consertar? O altar do Senhor que estava quebrado. Aí diz o versículo 31, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, e em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Aí eu acho interessante que diz o versículo 36, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. Bendito seja Deus. Olha, respondeu-me, Senhor. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça, aleluias, que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu holocaustos e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. Mas vamos só para o último versículo 39, que diz assim: o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, aleluias, bendito seja Deus. Amados, o que me chama a atenção nesta palavra é porque fala de reconstrução de altar. E hoje nós sabemos, temos a convicção que a nação brasileira, ela quebrou o seu altar perante o Senhor. Nós entendemos que houve uma quebra de princípio, que houve uma quebra de altar. E hoje existem muitos homens clamando, ouça bem. Existem muitos pastores clamando, muitos líderes clamando e pedindo a misericórdia do Senhor. Mas acontece que esses homens, estando com o altar quebrado, Deus não vai atender as orações desses homens. Esta nação está correndo um risco enorme. Não só, amados, não só pela epidemia que está aí, não só pelo problema que está assolando essa nação, não só isso, mas no geral existe um risco muito mais grave do que este vírus que está assolando as nações, e as pessoas não estão vendo, porque os homens têm clamado. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor, ouça bem, não estão agravados para não poder te ouvir. A Bíblia diz que os braços dele não estão encolhidos para que não possa salvar esta nação. Mas ele diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus. Nós precisamos entender que muitos homens estão clamando, que muitos homens estão buscando uma vitória, buscando algo da parte de Deus, buscando uma cura para a nação, mas Deus não tem atendido esses homens porque o altar está quebrado. Deus não responde quando o altar está quebrado. Deus não manda fogo para o altar quebrado. Deus não manda fogo porque os homens estão orando, se estão de costas com a palavra. O povo está acostumado a buscar a Deus na angústia, na necessidade, mas no dia a dia da labuta, eles têm esquecido de obedecer a palavra. Onde estão os grandes líderes, os grandes ministros, pregadores, homens que se dizem ministros de cura? Onde estão esses homens diante desta calamidade que está passando na nossa nação? Eles têm profanado o templo do Senhor.
Eles vendem milagres como se pudessem. Eles iludem a fé dos fiéis. Eles cobram para pregar em igrejas fortunas. Como é que Deus vai atender a esses homens? Como é que esta nação está? Você já imaginou como é que está esta nação? O caos que está esta nação? O homem busca resposta, o homem busca socorro, ele clama por socorro, mas o mais simples ele não faz, é se arrepender dos seus maus caminhos. Ele disse que e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele disse orar, se humilhar, e se desviar dos seus maus caminhos, ele disse, então eu ouvirei dos céus a sua oração e sararei a sua terra. Ele estava dizendo que não é só você clamar, mas você precisa se desviar dos seus maus caminhos. Aí ele disse que ouve e que sara você. Oh, aleluias! Louvado seja Deus! Não adianta você estar clamando e não se desviar dos seus maus caminhos. Não adianta você estar clamando e quebrando princípios. Deus é Deus de princípios e Deus não tem negócio com quem quebra os seus princípios. Deus não tem comunhão com quem tem o altar quebrado. É hora de consertar o altar. É hora de consertar o altar. Eu fico imaginando, amados do Senhor, se a gente for para a história de Davi, Davi era apenas um menino, mas Davi tinha algo tremendo. O que era que Davi tinha que a gente quase não vê hoje? Davi tinha um altar com Deus. Davi tinha comunhão com Deus. E lá na sua dificuldade, lá no seu trabalho, pastorzinho de ovelhas, ele estava lá construindo o seu altar. Aí você pode me perguntar como ele estava construindo o seu altar. Onde Davi estava tocando a sua harpa. Mas para quem Davi estava tocando a sua harpa? Para as ovelhas, ele não estava no auditório, ele não estava no púlpito que estava reluzindo a ouro. Onde Davi estava construindo o seu altar, onde ninguém estava vendo, ele estava construindo um relacionamento com Deus. As pessoas querem estar na cabeça, querem estar na mídia, querem pregar em grandes igrejas, ganham fortuna com isso. Aí na hora da adversidade e da calamidade, Deus não vai reconhecer esses homens, porque eles não têm altar. Se nós formos analisar a história de Davi, é tão tremenda, é uma das histórias mais bonitas que eu acho dentro da Bíblia Sagrada. É que Davi, lá na sua intimidade com Deus, ele cantava, ele tocava, ele orava e não tinha ninguém para estar assistindo Davi, não tinha plateia para estar assistindo Davi, mas acontece que a Bíblia diz que é o memorial de Deus ao meu e ao teu respeito, e neste memorial Deus começa a anotar tudo aquilo que tu faz, Deus começa a anotar tudo aquilo que eu faço. Como é que tu estás aí quando a tua família não está te vendo? Como é que tu estás quando tu não estás dentro da tua igreja? Não esqueça que há um memorial de Deus, e ele anota todas as coisas. Mas as pessoas não davam nada para Davi, era o menor da casa do seu pai, não tinha nenhuma postura de um homem de guerra, mas ele estava construindo algo extraordinário. Oh, aleluias! Davi estava construindo algo extraordinário. Ele estava construindo o seu altar. Será que você tem altar? Você sabe o que significa a palavra altar? Oh, aleluias! Jailson Correia, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você sabe o que significa altar? Altar é lugar de dor, altar é lugar de humilhação, altar é lugar de sofrimento, altar é lugar que você se esvazia de você. Você se esvazia de você e se enche de Deus. As pessoas não querem se esvaziar de si. As pessoas não querem se esvaziar de si, elas se enchem de si. E essas pessoas que não se esvaziam de si, deixa eu dizer uma coisa a você, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, você não tem altar. Se você não se esvazia de você mesma, você não tem altar, você tem que se limpar, você tem que se modificar, de se santificar, porque ele disse: santificai-vos e purificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós.
Santificai-vos e purificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Oh, aleluia, que Deus tremendo. Ele só quer que você se santifique, se purifique, se esvazie de você. Mas aí eu acho tremendo, as pessoas acham que indo para púlpitos, pregar, que tendo o dom da oratória, o dom de profecia, o dom de cura, acha que com isso está construindo o seu altar. Deixa eu te dizer uma coisa, não te engana, porque Deus não se deixa escarnecer. Altar não quer dizer isso, construir altar não quer dizer isso. Altar é intimidade com Deus. Altar é quando tu está no teu quarto orando e tu está lá dizendo, Deus é fiel, oh, aleluias. Tu está lá sem ninguém ver, tu está lá abrindo o teu coração e declarando o teu amor para o Senhor Jesus. Amados do Senhor, construir altar é tu orar. Construir altar é tu estar na presença de Deus, reconhecendo o seu senhorio. Será que você fica dentro do seu quarto, Deus, independente de qualquer coisa, tu és fiel? Eu sei que parece loucura, mas esta é a palavra da cruz que eu prego e é a palavra da cruz que eu creio. E ontem eu estava no meu quarto sozinha, eu acho que eu passei quase 1 hora, e eu comecei com as mãos para o alto, eu digo, Deus é fiel, oh, aleluias. Em meio à angústia, Deus, tu és fiel. Em meio à perseguição, Deus, tu és fiel. Em meio à calamidade, Deus é fiel. E eu comecei quase 1 hora declarando meu amor para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não tinha plateia, eu estava só em casa, e eu estava só no meu quarto, e eu dizia, independente da angústia, tu és fiel. Independente da calamidade, tu és fiel. Independente de qualquer situação, tu és fiel, Senhor. Oh, aleluias. Construir altar. Para você construir altar, você tem que ter intimidade. Para na hora da calamidade, na hora da adversidade, você clamar e ele não só ouvir, mas ele atender você. Ah, você talvez não esteja entendendo. Essa palavra ela é tremenda. Essa palavra é uma palavra forte. Intimidade com Deus é muito diferente de oba-oba. Intimidade com Deus perdão, é algo extraordinário. Mas as pessoas acham que intimidade é uma igreja cheia onde começam a pular e ele começa a pregar e se encher de si mesmo. Quantas igrejas, amados do Senhor, quantos irmãos não estão com o seu altar quebrado, porque não tem coragem de orar, não tem coragem de ler a palavra, não tem coragem de vigiar, não tem coragem de jejuar. Amados do Senhor, Deus prepara uma nova igreja. Deus prepara uma nova igreja para viver uma nova fase nesta nação. Oh, aleluias. Shirley, Luciana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus prepara um povo dentro de um povo para suportar o que está por vir. Vocês estão pensando que estão dentro de casa, de qualquer jeito? Não. Os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. E a Bíblia diz que ele contempla os bons e os maus, para dar cada um segundo as suas obras. Nós estamos dentro de casa, é para aprendermos a buscar, é para aprendermos a orar, é para aprendermos a estar na presença do Senhor. Eu quero que você entenda, amados, que Deus é um Deus de responsabilidade, que Deus, quando permite as coisas, Ele sabe o começo, o meio e o fim. Eu quero ler para que você venha entender aqui no livro de Isaías, eu acho que é o capítulo 26, não vou fugir do foco, mas é necessário passar aqui em Isaías, oh, aleluias. Capítulo 26, deixa eu ver qual é o versículo, para a glória de Deus. Achei. Vejam aí o livro de Isaías, capítulo 26, versículo 20, o que é que diz? Vai, pois, povo meu, oh, aleluias, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Você entende porque você está de quarentena à vontade permissiva de Deus. Vou ler novamente. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A ira de Deus vai passar, mas outras coisas o Senhor vai permitir que se levante. No versículo 21 do mesmo capítulo 26
de Isaías diz o seguinte: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar. Oh, aleluia. Quem está pronto para ouvir esta palavra? Eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e então encobrirá mais aqueles que foram mortos. Amados do Senhor, esta palavra, ela é tremenda. O homem crendo ou não. Amém, Shirley. Deus seja louvado por isso, querida. Obrigada pelo carinho. O homem crendo ou não vai acontecer. Deus não está esperando que você creia não para acontecer, não. Ele faz, é que ele é Deus. É o momento de entendermos que Deus está agindo. Mas Deus não vai visitar um altar quebrado. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Deus não vai visitar altar quebrado de ninguém. Não espera que ele não vai. Não, mas agora eu estou me santificando. E agora eu estou assim. Eu não estou fazendo determinadas coisas que não agradam ao Senhor. Olha, Deus conhece o que tu faz e o que tu sente. Deus conhece o que tu faz e o que tu pensa. Depois que passar a calamidade, depois que passar a peste, depois que passar tudo isso, eu volto à minha vida normal. E tomar um pouco disso ou um pouco daquilo não faz mal. Ouça bem na autoridade do nome de Jesus. Eu não estou aqui pregando um Cristo que ficou morto naquela cruz, mas um Cristo que ressuscitou o terceiro dia e que está cobrando da nossa nação e das demais nações o seu pecado. A sua iniquidade subiu às narinas de Deus. E eu acho tremendo quando ele dá ordem: vai, entra no teu quarto, fica lá um pouquinho, até que passe a calamidade. Oh, aleluia! Isso é o Deus que eu sirvo, que se revela que faz. Mas, amados do Senhor, aí volta ao caso de Davi. Davi estava ali esquecido, lá cuidando das ovelhas do seu pai. Nos momentos ali que Davi, ele tocava a sua harpa, ele orava e ele salmodiava ao Senhor. Enquanto o povo estava lá disperso, Davi tomando conta das ovelhinhas, sendo fiel no pouco, mas lá naquele trabalhinho parecia tão insignificante. O trabalho de Davi parecia algo tão insignificante, né? O trabalho de Davi, tão discriminado. Estava lá Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, mas ele estava construindo um altar. Oh, aleluias! Ele estava construindo um altar quando ele estava trabalhando. Oh, aleluias! Sabe o que ele fez? Ele escreveu salmos. Constrói o teu altar e faz alguma coisa para o Senhor. Davi, quando construiu o seu altar, ele tocava harpa, ele escrevia salmos. Mas porque ele escrevia salmos, ele estava trabalhando. Como é que ele tinha tempo? O tempo de Davi era para fazer a vontade de Deus. Ele trabalhava, mas glorificava. Ele trabalhava, mas glorificava. Davi trabalhava, mas buscava a vontade de Deus. Davi era um homem muito inteligente. E eu acho tremendo, porque nós sabemos, já ministramos isso em outras lives, que existem pessoas boas em lugares desfavoráveis, existem pessoas boas em trabalhos desfavoráveis, existem pessoas boas vestindo desfavoravelmente, morando desfavoravelmente, mas Deus é aquele que vê todas as coisas. Deus sabia que Davi estava construindo um altar, mas deixa eu te dizer uma coisa para você se alegrar com esta palavra nesta noite. Davi não sabia o que ia passar, mas ele era fiel no pouco. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele soube que tinha um filisteu insultando o povo de Deus, que ele se oferece para lutar com aquele gigante, que ele se oferece, todo esse processo, você já conhece, eu não vou me ater a essa história de Davi, mas é tremenda, que ele se oferece para lutar com aquele gigante. Eu acho interessante que Davi diz assim, Davi não diz assim, olha aí o gigante, olha Golias, olha o problema, o que é que eu faço? Eu sou pequenininho. Davi olha e diz assim, como é que um incircunciso, oh aleluia, ousa a falar de Deus? Quem é esse? Ele olhou para o problema, enquanto todo o exército de Saul olhava, tem um gigante, está tomando conta do pedaço, tem um gigante, corre, tem um gigante, a gente não vai vencer o gigante. Davi disse, como um incircunciso, esse qualquer ousa a desafiar o Deus de Israel? Ele quis dizer, sabe o quê? Como é que esse homem sem aliança nenhuma, ouça bem que esta palavra é profética, como é que este homem sem aliança nenhuma, sem nada, incircunciso qualquer, ousa a desafiar a Deus?
Quando nós não estamos com o nosso altar erguido, nós estamos sem aliança com o Senhor. Golias foi dito, taxado por Davi como o incircunciso, como homem sem aliança. Você precisa entender uma coisa, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Você tem aliança com quem? Examine esta noite. Com quem é que você tem aliança? Porque se a tua aliança for com o Senhor, não tem circunciso, não tem gigante, não tem enfermidade, não tem coronavírus, não tem praga, não tem peste, não tem angústia, não tem morte, nem porvir, nem altura, como disse Paulo, nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus, ele não faz barganha com a sua igreja. Oh, aleluia. Deus não se relaciona com as pessoas que querem barganhar com eles. Deus não se relaciona conosco através de barganha. Eu conheço muitos que se dizem cristãos, que dizem assim: se ele fizer, eu vou servir a ele. Eu botei um propósito na mão do Senhor. Se o Senhor me responder e me abençoar da forma que eu estou pedindo e precisando, eu vou para a igreja, eu vou ser uma crente fiel, eu vou me desviar do mal, eu não vou mais ficar na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz assim: se Deus cumprir o desejo do meu coração, eu vou ficar no Salmo 1, eu não vou me assentar na roda dos escarnecedores, eu não vou estar com piadinha, eu não vou estar com conversa, e começa a prometer muitas coisas a Deus, pensando que está barganhando com Deus. Ouça bem, aprenda uma coisa nesta noite: Deus não tem negócio com quem barganha. Deus só tem negócios com quem tem altar. Você precisa entender. Deus só tem negócio, só responde, só se revela, só fala, só abençoa com quem tem aliança, com quem tem altar. E muitos, a maioria das pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, a maioria estão com seu altar quebrado. E nesta noite, Deus me levanta como boca profética dele nesta noite para dizer a você: era para ontem, corre e conserta o teu altar. Deus não tem nada com quem tem altar quebrado. Então não adianta você estar clamando, você está pedindo, se o seu altar não estiver consertado. Mas o que foi que houve? Porque foi que Davi enfrentou Golias. Ele olhou, cara, não tem aliança nenhuma, um incircunciso, um qualquer. Davi estava confiando em quem? Em Deus. Porque Davi sabia que o altar dele estava erguido, que sempre que ele podia, ele estava orando, ele escrevia salmos, ele estava glorificando, não tinha plateia, eu repito, não tinha plateia quando Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai, não tinha púlpito, não tinha ninguém para estar aplaudindo Davi, não, era lá em secreto, no meio daquele mato, pastoreando as ovelhas do seu pai, colocando elas para comer, colocando elas para beber água, mas ele estava lá: meu Jesus, tu és bom, oh, aleluia. Você já experimentou um momento de intimidade com Deus? Porque se tu tem intimidade com Deus, tu constrói o teu altar. Mas como é que eu posso construir o meu altar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Começa a cantar, não sabe orar, começa a cantar. Te lembra aí uma música que tu gostava, um louvor da tua infância? Que tu aprendeste com a tua mãe? Lembra algum louvor que te chama a atenção, que tu escutou, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica? O importante é que seja de adoração a Deus, ao Deus que criou o céu, a terra e o mar. Oh, aleluias! Pega esse louvor e começa a ouvir, e começa a se lembrar, e começa a cantar. Aí tu começa a cantar, sabe o que está acontecendo? Tu está construindo o teu altar. E depois de um altar construído, oh, aleluias, depois que o teu altar estiver construído diante de Deus, erguido diante de Deus, quando tu pedir, deixa eu te dizer uma coisa, vai acontecer algo extraordinário. Quando tu começar a orar, quando tu começar a ler a Bíblia, quando tu começar a buscar ao Senhor, vai acontecer algo tão extraordinário. Ele não só vai ouvir você, mas ele vai
falar com você. Oh, aleluias. Ele responde quando eu estou no altar. Ele responde quando eu estou no altar. Ele responde quando eu estou no altar. Oh, aleluias. Altar é encontro com Deus. Altar é encontro com Deus. E tem muitos que estão com a vida espiritual falida. E começa a colocar a culpa da igreja, do pastor, é do líder, é da liderança, é do grupo de louvor, é de quem prega hoje. Não, querido. O meu altar é particular. Ouça bem, no nome de Jesus. Alide, o teu altar é particular. Se tu ergue, ninguém derruba. O teu altar é só teu, tu não pode nem passar para frente. É você que constrói. Aí quando Davi vai enfrentar Golias, Davi estava confiando, era em Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus deu vitória a Davi. Mas por que Deus deu vitória a Davi? Porque Davi orou, Davi tinha história, Davi tinha altar. E ele olhou assim, nem aliança ele tem. Você já imaginou uma coisa? Quando estamos clamando a Deus, muitas vezes não sentimos nada. Não nos alegramos. Não, existem pessoas que dizem, eu fiquei tão arrepiada com aquela oração, com aquela palavra. Muitas vezes não sentimos nada. Por que não sentimos nada? Já não tem mais altar aí. Que Deus venha ter misericórdia de nós. O altar erguido faz toda a diferença. Por que o altar erguido faz toda a diferença? Porque Deus ouve e responde. E vai dar tudo certo. Oh, aleluias. O altar erguido, Deus entra e responde. Eu só preciso entender que eu preciso deixar o meu altar erguido, porque quando eu falar, ele não somente vai me ouvir, mas ele vai responder. Deus responde. A gente vê aqui, quando Davi disse, quando disse aqui Elias, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Quando Elias chega, amados, lá, estavam todos os profetas de Baal, fizeram o altar lá do jeito deles e começaram a clamar. E começaram a clamar os profetas de Baal. A Bíblia vai dizer que os profetas de Baal não responderam. Por que os profetas de Baal não responderam? Tem boca, mas não falam. Oh, aleluia. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas eles não andam. Que extraordinário! É a Bíblia. Isso é a palavra da cruz. E não adianta querer bater de frente com ela, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Não adianta, Deus não se agrada de idolatria. E acabou, queira o homem ou não, ache bom ou não, bonito ou não, Deus não se agrada de idolatria. Mas, amados, aí a Bíblia vai dizer que chega um momento que Elias se aproxima daquele altar e viu aquela bagunça. Estava uma bagunça terrível ali. Aí o que foi que Elias fez? Elias limpa. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Elias limpa todo aquele altar. Joga fora todas aquelas estátuas de Baal. Joga fora todos aqueles ídolos, toda a idolatria, todo o achismo daquele povo que estava ali. Elias joga tudo fora e começa a colocar coisas novas. O que é que ele faz? Oh, aleluia. Ele coloca as pedras, ele coloca a lenha, ele coloca tudo direitinho e ainda pega, oh, aleluias. Ele ainda pega o bezerro e divide em pedaços e espalha no altar. Tira toda aquela sujeira daqueles ídolos, daqueles profetas de Baal, e ergue um altar ao Senhor. E ele coloca o altar ali da forma que agrada a Deus, exclusivamente para Deus. Você precisa entender nesta noite que você não pode estar com 2 pensamentos. Ora eu estou orando, ora eu estou me ajoelhando em imagem de escultura, ora eu estou orando, ora eu estou bebendo, ora eu estou orando, ora eu estou fazendo a vontade do mundo. Precisa limpar o altar para Deus responder.
Ouvir, ele te ouve. Ele ouve tudo o que você diz, nem se preocupe. Ele ouve e vê. Agora, responder é diferente. Precisa limpar o altar. Precisa limpar o altar. Tira tudo que não presta. O que é que tem na tua vida que não agrada a Deus? O que é que tem na tua vida que não agrada ao Senhor? Faz uma limpeza nesta noite. É tu e papai do céu. E limpa tudo. Coloca toda idolatria fora. Coloca todas as coisas que não convêm, que não santificam, que não ornam na tua vida. Coloca tudo para fora e diz: Deus, eu estou me esvaziando de mim, porque eu reconheci que os profetas de Baal não servem para nada, porque eles têm boca, mas não falam, olhos, mas não me veem, ouvidos e não me ouvem, pés, mas não caminham até mim, mãos, mas não me tocam. Deus é vivo, Deus é vivo, Deus é vivo. Fala com ele e ele responde com fogo. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu acho interessante que ele ainda disse para os homens: olha, encha de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez e fazei terceira vez. Sabe o que foi que Elias disse? Olha, o Deus que eu creio, o Deus que eu sigo vai responder com fogo. E eu vou provar que só ele é Deus. Encharquem o altar. Aí chamou aqueles homens de Baal: coloquem água, coloquem mais, enche os cântaros, enche de água, coloquem muita água. Porque como é humanamente impossível numa situação dessa o fogo pegar. Quem já fez em casa churrasco sabe como é. A lenha tem que estar fresca, ou o carvão tem que estar fresco, tem que botar o álcool, tem que ter todo um cuidado para poder pegar o fogo. Se o carvão estiver molhado, não pega. Se o carvão estiver molhado, não pega. Mas o que foi que Elias fez? Oh, aleluias! Mandou encharcar todo o altar e ele orou para que o nome de Deus fosse glorificado. Elias orou e o que é que a Bíblia diz? Elias orou e Deus respondeu com fogo. Oh, aleluias! Quando Deus responde com fogo, o texto diz aqui que até toda a água, o fogo lambeu aquela água. Você precisa entender que você está buscando a Deus da forma errada. Você precisa entender que você está dando a sua glória a outro que não seja o Senhor. Então ele não vai responder você. Você precisa entender que o seu altar está quebrado. Você precisa entender que com o altar do jeito que está, você não vai chegar a lugar nenhum. É necessário erguer o altar. É necessário consertar o altar. Deus não habita em vaso sujo. Deus não habita em vaso sujo, amados do Senhor. Deus não deita vinho novo em odre velho. Deus quer te restaurar. Deus quer te compensar. Deus quer te abençoar de uma forma extraordinária. Mas ele diz que não coloca vinho novo em odre velho, em casa velha. Pede a Deus que te restaure esta noite e diga: Deus, eu sei que altar é lugar de dor, eu sei que altar é lugar de renúncia, eu sei que altar é lugar de obediência, eu sei que altar é lugar de dar a cara para bater, eu sei que altar é lugar de adoração, eu sei que altar é lugar de oração. Ergue o teu altar para quando vier o gigante Golias, você olhar para ele e dizer: quem é esse? Sem aliança, oh aleluia. Quem é esse circunciso? Quem é esse qualquer que quer se levantar contra a minha casa e a minha família? Será que você tem autoridade para dizer: quem é você, Satanás, que está se levantando contra a minha vida? Quem é você, Satanás? Será que você tem altar para isso? Se você soubesse com o seu altar erguido o que você podia fazer. Rosa Lessa, é tremendo quando temos o altar. Ele não só ouve, mas fala. Ele não só ouve, mas responde. Ele não só ouve, mas nos coloca no braço. Ele não só nos ouve, como ele faz grandes coisas. Oh, aleluia! Precisamos estar com o nosso altar erguido para que as misericórdias do Senhor continuem sobre as nossas vidas. Mas o homem tem clamado, os homens têm clamado, a nação tem clamado, mas muitas vezes não está havendo resultado. O problema está no altar.
O problema está no altar. Por isso que foi necessário Elias mandar limpar tudo. Tira tudo, toda essa imundície. Porque eu vou erguer o altar. Oh, aleluias! Nós entendemos que precisamos erguer o nosso altar para quando ele apenas não nos escute, mas atenda. Apenas ele não vai nos ouvir, mas vai nos socorrer. Ele diz, o Salmo 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia e na tribulação, pelo que não temerei. A igreja, infelizmente, está temendo esta pandemia que está aí. Muitos pastores estão temendo esta pandemia que está aí. Muitos líderes estão recuando por causa desta pandemia que está aí. Mas eu fico imaginando, sabe o que é? É a falta do altar. Oh, aleluias. É a falta do altar. Cadê os grandes homens que ministravam curas? Desapareceram. Cadê os grandes pregadores que só iam para a igreja se pagasse 10, 15, 20 mil? Cadê os cantores amados do Senhor? Quando nós não estamos com o nosso altar erguido, amados, a gente tem medo do Covid-19, a gente tem medo de terremoto, a gente tem medo de tudo. É por causa do altar, não tem alicerce. O teu alicerce está na tua intimidade com Deus. E através da tua intimidade, oração, jejum e palavra, você não vai ter medo por causa do teu altar, porque o altar é erguido, tu ora e ele responde, tu ora e ele te abraça, tu ora e ele te cura, tu ora e ele enxuga tuas lágrimas, tu ora e ele visita a tua casa, tu ora e ele visita a tua família. Mas os crentes, cadê o altar? Onde é que está o altar das igrejas, amados do Senhor? Louvado seja Deus pela vida de Davi. Davi construiu o altar lá escondidinho, pastoreando as ovelhas do seu pai. Não tinha plateia, ele estava ali com a harpa. Não tinha plateia, ele estava ali adorando. Não tinha plateia, ele estava ali escrevendo salmos para Deus. Constrói o teu altar. Para construir o teu altar, tu não precisa de plateia. Para construir o teu altar, tu precisa estar na presença dele, orando mesmo, ou principalmente quando ninguém está te vendo. Oh, aleluias. Aí Davi constrói o altar. Aí na hora de enfrentar Golias, oh, aleluias, eu acho tremendo. Que ele olha assim, quem é esse incircunciso? Oh, aleluias. Será que nós temos esta autoridade para dizer para o nosso problema, quem é esse circunciso? Quem é esse aí sem aliança? Oh, aleluias. Golias não tinha aliança, Davi tinha aliança. Golias não tinha aliança, Davi tinha aliança. Davi sabia o poder da aliança. Davi sabia o que era ter comunhão. E ele sabia que aquela comunhão que ele tinha com Deus era tremenda. Por isso que ele diz, quem é esse circunciso aí? Quem é esse carinha? Você pode dizer esta noite para o seu problema? Que levante é esse? Sem aliança. Aliança tenho eu. Altar tenho eu. Quando eu oro, ele não só ouve, mas responde. Altar, o altar erguido, ela nos dá segurança, ele nos dá segurança. O altar erguido, ele nos faz andar sobre as águas. A igreja precisa entender que este é o tempo de vivermos o sobrenatural. Deus está chamando, oh, aleluia. Glória a Deus, é verdade, meu presbítero Joselito. Ele, aleluias, Elias reparou o altar que estava quebrado, aleluias. Então, o que é que a gente vê, amados do Senhor? Que as pessoas estão sem autoridade, as pessoas estão com medo, porque não tem altar erguido. Precisamos fazer como lemos aqui em Elias, 1 Reis, glória a Deus, 18, a partir do versículo 30. Então ele foi e reparou o altar. Tirou tudo que não prestava. Essa palavra é tremenda. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que ainda há tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Isso quer dizer que ainda há tempo de você erguer o seu altar.
Oh, aleluia. Meu Deus do céu, se depara com essa situação nesse exato momento. Nesse exato momento, tenta parar um pouquinho. Ou escuta o que o Espírito Santo está dizendo esta noite. Aleluia. Neste exato momento, Deus está nos dando, me dando a oportunidade de reparar o meu altar, de consertar o meu altar. Se o teu altar está quebrado, esta é a oportunidade de você consertar o que foi quebrado, de você restaurar o seu altar. Você restaurando o seu altar, você volta à sua comunhão com o seu Pai. Restaurando o seu altar, você vai ter a convicção como Davi. Pode se levantar quem vier. Quem é esse cara? Quem é esse circunciso? Está todo mundo com medo aí, em pânico aí. O que é que está acontecendo? Foi essa a postura de Davi. O que é que está acontecendo? Está todo mundo com medo. Olha, eu estou aqui. Eu posso fazer alguma coisa? Esse menino pode fazer alguma coisa? Ninguém sabia, oh, aleluia, que ele tinha altar. Ninguém sabia que ele tinha comunhão. Ninguém sabia que ele tocava harpa ali, que ninguém via para o Senhor. Nós precisamos consertar o nosso altar. A notícia é extraordinária. Eu posso hoje consertar o meu altar e voltar à comunhão com o Senhor. Ah, mas altar é lugar de dor, altar é lugar de lágrima, altar é lugar de renúncia. O altar eu preciso me esvaziar, rasgar, colocar para fora o meu eu e deixar Jesus entrar. Oh, aleluias. Bendito seja Deus. Mas, amados, depois que Elias ergue o altar, que Elias conserta o que foi quebrado, depois de tudo isso, que o povo, que os profetas de Baal vê os grandes feitos do Senhor, o que é que ele diz? O versículo 38 diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu holocaustos, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava, oh, aleluia, no rego. Quando Deus responde, oh, aleluias, aleluias. Quando Deus responde, sabe o que é que acontece? Alcança você. Ouça bem, no nome de Jesus. Quando você conserta o seu altar, alcança o teu filho. Oh, aleluias. Já é isso, quando a gente conserta o nosso altar, as pessoas que estão longe são abençoadas, são tocadas pelo poder da palavra. O negócio é eu, como sacerdote, você, como sacerdote do Senhor, consertar o seu altar. Porque o texto diz aqui, quando o fogo do Senhor caiu, consumiu holocaustos, lenha, pedra e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Quando eu consertar o meu altar, eu vou receber as bênçãos do Senhor na hora. Porque Deus é tremendo, Ele tem prazer, não só em ouvir, mas também responder. Quando eu consertar o meu altar, eu vou olhar assim para qualquer levante do inferno. Quem é você aí, seu sem aliança? Seu incircunciso, seu pequenininho, você não sabe que eu tenho aliança com o Todo-Poderoso, você não sabe que ele disse que eu ia andar sobre as águas, você não sabe que ele disse que eu ia dar ordem aos demônios e eles seriam expulsos. Quem é você sem aliança para lidar com a igreja do Senhor? Cadê a igreja? Onde está o poder da igreja? Ah, é que a liderança quebrou o altar, a liderança quebrou o altar, a liderança quebrou o altar. Mas Deus nos levanta para dizer que é tempo de erguer o altar, é tempo de consertar o altar, é que Ele quer dar uma autoridade a você, sobrenatural. Você precisa entender que você precisa erguer o seu altar, é que Deus quer usar você para cura, é que Deus quer usar você na ministração da palavra. Olha, Deus vai fazer coisas extraordinárias ainda este ano, pode ter certeza disso. Apesar de dias difíceis que virão. Mas se eu tiver com o meu altar, Ele poupa a minha e a minha casa. Mas se eu tiver com o meu altar, Ele vai me usar assim, Ele vai me levar para viver o sobrenatural. Mas e aí, todo esse problema, essa guerra aí se levantando? Sim, mas se eu tiver com a vida no altar, aí ele me leva lá para o Salmo 26, versículo 5. E no dia da calamidade e da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão e vai me colocar sobre uma rocha. Oh, aleluias! Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra não é para todo mundo, não.
Esta palavra não é para todos, é para quem tem altar, é para quem está procurando a vontade de Deus. Essa palavra não é para todo mundo, não. Eu sei que muitas vezes a palavra é dura, a palavra é chocante, mas mais dura é o inferno. E o mundo está caminhando para o inferno porque não quer erguer o seu altar. Só para confirmar, mas é isso mesmo. Salmo 26:5 diz assim a palavra do Senhor. Salmo 26:5. Não é este ainda. Bendito seja o Senhor. 27. Deve ser o 27. Vamos lá, rapidinho aqui. Que diz que no dia da adversidade e da calamidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. Glória a Deus. Vamos lá. Salmos de número. Toda live eu tenho falado desse versículo. E agora ele sumiu. Vamos lá. Glória a Deus. Quem lembra qual é o salmo? Se é o 27. 27:5. Quem lembra? Vamos lá. Achei 27:5. Glória a Deus. Diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Ou seja, no dia da adversidade e da calamidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Este pavilhão, no dia da calamidade e da adversidade, este pavilhão não são para todos. Este pavilhão é para quem tem altar. Esse pavilhão é para quem obedece. Esse pavilhão é quem procura fazer a vontade do Senhor. Há um pavilhão ali. Oh, aleluias. Salmo 27:5. Há um pavilhão onde o Senhor vai ocultar a tua casa, ocultar a tua família. Mas para isso, para que o Senhor oculte a minha casa da calamidade, da peste que está aí, para que Ele oculte a minha casa, oculte os meus, eu preciso estar com o meu altar erguido. Eu preciso estar com o meu altar construído ou reconstruído. É hora, é tempo de erguer o altar. Porque também vai chegar um momento, eu estou já terminando essa live, vai chegar um momento, aí vai passar, essa pandemia, ela vai passar, mas vai chegar um momento que a Bíblia diz que haverá um tempo de escuridão sobre a terra. Eu não sei o que as pessoas estão esperando para erguer um altar. Oh, aleluias! Que Deus venha tendo misericórdia de nós nesta noite. Eu acho interessante que no livro de Marcos, ele vai dizer que a terra vai passar por um momento de escuridão. Sabe o que quer dizer isso? Vai chegar um momento, pode ser amanhã, deixa eu te dizer uma coisa, que você vai abrir a janela da sua casa e você vai dizer: poxa, eu acordei ainda à noite, e você vai olhar, já é 6 horas da manhã, aí você diz: eu não estou entendendo, ainda está escuro, e é 7, e eu não estou entendendo, é 10 horas do dia, e vai ser tudo escuro. Vai acontecer isso nesta geração, vai acontecer isso na nossa geração, a terra vai passar por um momento de escuridão. A pandemia vai passar, mas virão outras coisas. Estamos nos princípios das dores. Oh, aleluias, Ele é fiel. Ele disse que viria. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Prepara o teu altar. Papai está voltando. Ele vai nos levar para casa. Acorda, igreja. Papai está voltando. Papai está voltando, ele vai nos levar para casa. E pode ser amanhã. Você já está pronto para abrir a janela, Jailson, amanhã da tua casa e pensar que acordou à noite, se é 10 horas do dia e o sol não dará a sua luz. À noite as estrelas cairão do céu. Haverá o tempo de escuridão. E eu creio nesta palavra. Você está pronto? A pandemia está apavorando os crentes. Mas que bom, oh aleluias, temos oportunidade de erguer o nosso altar, consertar o nosso altar, para que quando passarmos por todos os problemas, todas as calamidades, Ele vai ocultar. Tem uma versão da Bíblia que eu tenho que ela diz assim: o Senhor me guardará no seu pavilhão. Essa versão que diz aqui, ele diz: o Senhor me ocultará no seu pavilhão. Há um pavilhão que vai ocultar você no dia da calamidade e da adversidade. Mas essa palavra é para quem está com o seu altar erguido. Isso quer dizer que eu tenho oportunidade, você tem a oportunidade de erguer o seu altar. Isso quer dizer que Deus está nos dando oportunidade para erguer o nosso altar, consertar o nosso altar. Vamos fazer como Elias. Ele viu que estava tudo desmantelado. Ele começou a tirar tudo isso que não presta. Vamos limpar, vamos colocar água. Aí Deus responde com fogo.
Deus quer usar esta geração. Deus quer usar homens e mulheres que se deixem ser usados por eles, que ergam o seu altar. É tempo, igreja, de andarmos sobre as águas. Você não está entendendo? Isso tudo que está acontecendo é que Deus quer usar você no sobrenatural. Deus quer que saiamos do raso. Ele disse que os sinais que seguiriam. Ele disse, os sinais seguirão os que creem. Aí ele disse, no meu nome você vai expulsar demônios, vai curar enfermos. E aí, o que é que a igreja está fazendo? A igreja está com medo dessa pandemia. As igrejas estão fechadas. Ah, mas veio a lei dos homens. Mas ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ele disse, eu ouvirei. Eu sararei, oh, aleluia. Ele disse que ia fazer tudo isso. Então eu preciso estar orando pela minha nação. Eu preciso estar orando pela minha família. Eu preciso estar orando, mas eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos para poder sarar a minha terra. Amados do Senhor. Para encerrar, diz o versículo 39, depois que Deus recebe o altar de Elias, aí diz assim, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A nação precisa consertar o seu altar. Oh, aleluia. Os grandes líderes das igrejas precisam consertar o seu altar. Eu preciso consertar o meu altar todos os dias. Homens e mulheres, consertem os seus altares. Porque aí Deus vai fazer proezas e você vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele vai ser exaltado na nossa nação. Mas para isso, eu preciso estar no mínimo, gente, com o altar erguido, com o altar refeito, com o altar limpo. Pelo menos quando eu orar pelos meus, ele ouve e responde e vai dar tudo certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você consertar o seu altar, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, vai dar tudo certo. Você vai se acordar, pode ser amanhã, o dia vai ser noite. Você pode se acordar amanhã e o dia vai ser noite, mas é um pavilhão. Conserta teu altar, esse pavilhão é para quem está com o altar consertado. Conserta o teu pavilhão e toma posse do que diz o Salmo 27, versículo 5. No dia da adversidade e calamidade, o Senhor me esconderá me ocultará no seu pavilhão. Quando eu tiver com o meu altar erguido, ali tem um pavilhão que vai me guardar e guardar a minha casa. E as pessoas que eu amo. Mesmo se eu abrir a janela da minha casa amanhã, Wallace, e tiver tudo escuro, o dia for noite, e à noite as estrelas, oh, aleluia, não aparecer. As estrelas não aparecerem, tudo ao contrário, tudo trocado, eu vou saber que é um Deus que rege esta terra. Olha, eu vou saber que é um Deus que vê todas as coisas. Eu vou saber que é um Deus que, além de me ouvir, ele vai me socorrer. E quando a coisa apertar, ele me pega e coloca no seu pavilhão e me oculta da adversidade. A minha oração a Deus é que tenhamos aprendido só um pouquinho do altar do Senhor. Que toda essa proteção, aleluias, oh, aleluias, que toda essa proteção que o Senhor tem para o dia da calamidade e da adversidade é para quem está com o seu altar erguido. Deus deu vitória a Elias, porque Elias limpou todo o altar e consertou todo o altar, e o Senhor entrou e respondeu com fogo. Eu não sei como é que você quer que Deus responda a sua oração. Ele pode responder com fogo. Ele pode usar alguém aí, mandar na sua casa. Ele pode te dar o presente que você quer. Ele pode restaurar a tua saúde. Eu não sei se você quer que Deus responda com fogo, mas a partir do dia que você tiver com seu altar perante Ele, Ele vai responder, porque Ele é Senhor. A minha oração a Deus, ao Todo-Poderoso, ao leão da tribo de Judá, aquele que era, que é e que há de ser, é que ele te responda, ou com fogo, ou mesmo com água, ou com alguém na tua casa, é que ele te responda, mas saiba que vai depender de você. Passe um dia só adorando o Senhor, dizendo para Ele, apesar da calamidade, Tu és fiel. Apesar da angústia, Tu és fiel. Apesar da perseguição, Tu és fiel. Glorifica o Senhor, que Ele mandará a resposta. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Continue orando por mim, eu sou muito carente das orações.
Um beijão para vocês e, se Deus permitir, até sábado, amém?